igreja em São Paulo. Nós chegamos à mensagem de número 21, que tem por título uma advertência sobre autoexaltação e hipocrisia. Mateus 23, de 1 até 39. Estamos dentro ainda do escopo do livro de Mateus, a segunda parte, que tem por tema geral: então virá o fim. Nós estamos com o coração cheio de gratidão pela generosidade que o Senhor tem nos dado com tanta palavra de direção nesses últimos anos. E essa palavra tem executado a obra de Deus quando nós nos tornamos canais obedientes, canais simples, para que Deus possa fazer a sua obra por meio da sua igreja. E de fato o Senhor fez grandes coisas entre nós. E eu, antes da reunião, estava reunido com os irmãos líderes, dizendo para eles que eu estou com o coração muito contente, muito alegre, porque mais um país, Colômbia, é um país que eu estava muito preocupado, porque percebi que eles estavam um pouco alheios a tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo todo. Mas graças a Deus o Senhor deu uma virada lá. Desde outubro do ano passado, quando eles começaram a receber aperfeiçoamentos, né, palavras de encorajamento sobre toda a prática, né, que o Sete Espíritos tem nos dado, as ferramentas tais como comportagem dinâmica, Avança Jovem, Rede das Conectadas, agora o último, Rede dos Homens de Oração. Aliás, acabei de mandar uma mensagem para o irmão cooperador, dizendo que, né, nós podemos ajudá-los também a montar essa rede de cuidado dos irmãos de oração. E agora mais com a visão, claro que não quero deixar de lado, né, o Riverino está aqui, ele vai achar ruim comigo se eu não lembrar, comportagem por hora, comportagem por oportunidade, mas tudo isso só faz sentido quando nós trouxemos essas pessoas que nós resgatamos das ruas, como, né, em Mateus 22, nós saímos para convidar as pessoas para as bodas do Filho do Rei. E essas pessoas, só tem sentido quando essas pessoas forem trazidas para o palácio do Rei, que é a igreja, e somente depois de preparadas, passar por um processo de embelezamento, é que nós vamos todos participar do banquete das bodas do Rei. Portanto, irmãos, meu coração se enche de alegria, porque mais um país entrou, né, para o Senhor poder trabalhar e prosperar, né, aqui na América do Sul. E o Senhor tem caminho naquele país. E os irmãos estão surpresos com tantas coisas que estão acontecendo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Não temos tempo a perder, não podemos pensar de uma maneira convencional, nós precisamos oferecer-nos para que o Senhor possa nos usar de uma maneira extraordinária para encerrar esta era. E para isso, irmãos, tenho dito para os irmãos, nós não somos mais capazes do que outros trabalhadores de outras horas, nós não somos mais habilidosos, mas, irmãos, tem uma coisa que o Senhor nos deu, um caminho maravilhoso, irmãos, que é sermos simples e obedientes à palavra profética. E quando nós nos oferecemos como esses canais simples e obedientes,
a própria palavra trabalha entre nós e as coisas começam a acontecer e nós nem sabemos como, mas o próprio Espírito, os seus 7 espíritos do livro de Apocalipse estão atuando com força total para que possamos concluir essa era, que eu acredito que nós estamos bem perto do final. Portanto, irmãos, a semana passada nós falamos da parábola das bodas, do capítulo 22 de Mateus, e ali eu mostrei para vocês que o evento mais importante neste universo para Deus são as bodas de seu filho. E essas bodas são a festa do casamento de Cristo com a igreja. E hoje nós somos esses servos saindo às ruas para convidar as pessoas para tal festa, né? E muitos rejeitaram logo nos primeiros convidados, os primeiros convidados rejeitaram o convite. Mas o Senhor então ficou irado e esse evangelho foi rejeitado pelos líderes judeus e o Senhor fez com que esse evangelho se voltasse para nós, os gentios, e mandou sair para as esquinas das ruas, porque na nossa versão, no capítulo 22, versículo 9, diz assim: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Na versão King James atualizada diz: ide para as esquinas das ruas. Graças a Deus, os nossos comportores estão nas esquinas das ruas. Os nossos jovens ontem participaram da fábrica de vencedores. O Brasil todo, acredito que saíram entre mais de 200 a 300 igrejas, certo? Não temos ainda o número total. Somente na Colômbia, 111 igrejas saíram, né? Irmãos, todos saíram, e também os irmãos das igrejas, né? Os irmãos da idade dos senhores, né? E também as crianças acompanharam os pais, os avós, para também saírem para pregar o evangelho. Posso orar por você? Então, nós estamos fazendo cumprir essa parábola, indo para as ruas e convidar as pessoas para as bodas do Cordeiro. E graças a Deus, as pessoas que nós contactarmos, irmão, nós trazemos para o palácio. Lembra de Salmos capítulo 45, né? Nós fazemos parte daquela filha do rei, né? Em Salmos 45, a filha do rei aqui é a mulher que o rei gostou e o rei quer casar-se com ela. Então, a filha do rei é um coletivo e nós somos indivíduos. Então, nós indivíduos somos convidados para o palácio e estamos sendo preparados para ser a noiva coletiva. Então, irmãos, nós viemos das ruas, ainda totalmente cheio de impurezas. Nós ainda temos a natureza de Adão, natureza do velho homem, natureza carnal, mas graças a Deus, Deus nos convidou para viver no seu palácio. E o palácio é a igreja. E aqui no palácio, essa moça que é trazida da rua para o palácio passa por um processo de embelezamento. Você pode ver isso no livro de Esther. A rainha foi convidada pelo rei, né, para se preparar por um processo de embelezamento para depois se casar com o rei. Nós estamos no processo de embelezamento. Estamos deixando todas as coisas do velho homem, todas as coisas da carne, não é isso? Estamos sendo constituídos com novos elementos divinos, novos elementos de Deus, do novo homem, né? Estamos sendo santificados.
É isso que diz Efésios capítulo 5. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. A santificação, irmãos, é o processo de embelezamento. Deus está tirando nossas impurezas do velho homem e Deus está infundindo os elementos divinos da natureza divina. A natureza santa de Deus está sendo acrescentada em nós, e a nossa natureza do velho homem está sendo removida de nós. Esse é o processo de embelezamento. Esse processo de embelezamento é feito pela palavra. Em Efésios 5 fala, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água pela palavra. Então, graças a Deus, irmãos, a palavra faz tudo. A palavra nos dá direção, a palavra nos alimenta, e a palavra, irmãos, nos faz servir ao Senhor de uma maneira adequada, e a palavra nos santifica, e a palavra nos limpa, nos embeleza, nos prepara para o grande dia que são as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? E até que um dia, irmãos, estaremos prontos, preparados para participar do banquete do casamento do Filho do Rei, e nós teremos uma segunda veste de Salmo 45, nós temos a segunda veste, e essa segunda veste, ela é bordada, é uma bordada porque nós é que praticamos a justiça, e essas vestes de linho finíssimos em Apocalipse 19 são os atos de justiça dos santos. Então, com essa segunda veste, nós somos convidados para as festas das bodas do Cordeiro. E em Apocalipse 19, dê uma lida em Apocalipse 19. Você quer participar dessas bodas? Então, em Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A primeira veste nos qualificou para entrar no palácio, e a primeira veste quem nos deu foi Cristo. A justiça de Cristo, se tornou uma veste de justiça para nós podermos viver no palácio, na igreja, para nos embelezar. E através do processo de embelezamento, nós então praticamos os nossos atos de justiça. Não somos apenas as pessoas que pregam, mas nós vivemos aquilo que pregamos. Por isso, esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, versículo 9, aqui diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado? Amém. Estamos preparando a veste nupcial para poder participar desse banquete maravilhoso. Como eu não terminei o capítulo 22, eu não terminei por falta de tempo na semana passada, então eu preciso terminar o que faltava ainda, do capítulo 22, tá? Então vamos lá. Eu não consegui falar do versículo 15, 15 em diante. Então vamos ver o versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus,
consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Irmãos, não sei se vocês estão situados na situação de Jesus. Jesus, ele entrou em Jerusalém pela determinação do Pai. Ele precisava entrar como rei do reino dos céus para Jerusalém. E embora os líderes judeus fossem opositores de Jesus, mas Deus Pai preparou, uma maneira especial para que esse Jesus como rei fosse coroado e pudesse ter uma entrada triunfal para Jerusalém. Então Jesus mandou, vocês se lembram, Jesus mandou que os discípulos buscassem uma jumenta e a sua cria, um jumentinho, e trouxeram para Jesus e puseram roupas em cima dos animais, e Jesus montou sobre eles. E no Evangelho de Marcos, Lucas e João falam que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, o animal de carga. Não menciona a jumenta. E em Mateus especialmente menciona a jumenta. Isso quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que o jumentinho é cria da jumenta. Isso nos remete para Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós temos a mulher universal, que representa o povo de Deus no sentido geral, mas na era da igreja, irmãos, essa mulher representa a igreja. E essa mulher que representa a igreja, em Apocalipse 12, está com dores de parto para gerar um filho. E quando gerasse o filho, esse filho seria o filho varão, que seria arrebatado para junto do trono de Deus, no terceiro céu. Então, irmãos, que é essa mulher? Essa mulher é a jumenta. E quem é o filho varão? O filho varão é o jumentinho. E o filho varão é a parte forte da mulher. Então, nem toda a cristandade, nem todo o cristianismo, nem a igreja, no seu sentido geral, toda a igreja está apercebida para entronizar, coroar o rei Jesus. Nem todos estão preocupados com o reino de Deus. Mas há um grupo que está preocupado. Há um grupo que a Bíblia chama de Sião. Jerusalém toda talvez não esteja apercebida, mas Sião está percebido. Sião é um lugar que luta pelo reino. É a fortaleza de Davi, que se importa pelo reino e trazer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, espero que esse Sião, espero que esse filho varão seja você e eu. Vamos nos importar pelo reino de Deus. Irmãos, realmente, depois de ter essa visão toda, o mundo perdeu sabor para mim, perdeu cor para mim. Não sei se para você também. Irmãos, eu não tenho atração nenhuma pelas coisas materiais. Não tenho. Irmãos, eu só quero fazer a minha parte para trazer o reino de Deus em volta. Irmão, nós somos esse Sião, nós somos esse filho varão que vai trazer o Senhor de volta, né? Então, irmãos, esse jumentinho, Jesus não montou sobre a mula de Davi. Mula, vocês sabem que é um animal gigante, alto, bonito, né? Mas o jumentinho é humilde e é feinho, né? Irmão, nós não somos grande coisa, somos? Olha um para outro assim, nós não somos grande coisa, né? Os líderes mundiais nem sabem da nossa existência, certo? Nós não somos os mais capazes entre os seres humanos, não é isso? Nós não somos os mais bonitos, mais qualificados, não somos. Mas, irmãos, somos apenas um jumentinho. Só que um jumentinho
que foi preparado pela jumenta para que o rei fosse montado sobre nós. Estamos aqui, irmãos, para entronizar o rei de uma forma humilde. Esse é o nosso rei, que na primeira vinda veio de uma forma humilde e manso. Mas na sua segunda vinda, ele já não virá dessa forma humilde. Na sua segunda vinda, irmãos, ele virá na glória do seu Pai, juntamente com os vencedores. E eu quero vir junto com ele. Hoje eu sou um jumentinho para introduzir o reino dos céus, reino de Deus aqui na terra. Mas naquele dia eu quero vir junto com o Rei da Glória. Aleluia. Então Jesus entrou em Jerusalém, irmãos, aí puseram roupas para Jesus passar, entrar em Jerusalém, e ali gritavam, né, Hosana, Hosana, né, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele foi entronizado, embora os líderes não gostaram daquilo. Mas, irmãos, a partir de então, não sei se vocês percebem, nós estamos falando da última semana da vida de Jesus, aqui na terra. Vocês sabiam que Jesus morreria no dia da Páscoa? E aquela semana era a semana que precedia a Páscoa. E todo o cordeiro da Páscoa precisava ser tomado, escolhido no dia 10º do primeiro mês e seria imolado, morto no dia 14º. Então do dia 10 até o dia 14 é um período de tempo para se examinar se esse cordeiro tinha algum defeito. Porque se houver defeito, não serve para o cordeiro da Páscoa. Tem que escolher outro. Então, irmão, Jesus, como Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém e foi escolhido por Deus Pai para ser esse Cordeiro da Páscoa, e começou no 10º dia, numa segunda-feira, até sexta-feira, quando ele foi crucificado, ele foi examinado pelos religiosos, pelos líderes religiosos. Nós vimos já no capítulo 21, dá uma olhada. Capítulo 21, versículo 23, nós já vimos isso. 23. Ali diz: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Irmãos, começou o exame. Começaram a apertar Jesus. Começaram a procurar em Jesus algum defeito, alguma falha, na verdade, para acabar com ele, tá? E Jesus passou pela primeira banca de examinadores, que eram os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E o segundo exame foi no capítulo 22, versículo 15, que nós estamos lendo agora, tá? Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e lhe enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Então agora os fariseus tramaram mais uma cilada e chamaram os herodianos para colocar Jesus, como é que chama? Num bico de sinuca, é isso? Como é que chama? Sinuca de bico. Vocês já perceberam que eu não sou de jogar sinuca, né? Então, irmãos, estavam examinando a Jesus para pegar-lhe em alguma falha, algum defeito, tá? E vou um pouquinho mais para frente. Ele também foi examinado pelos saduceus, que está no versículo 34, né? 23 fala assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, tá? E depois, pelo intérprete da lei, versículo 34, 35,
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: irmãos, tudo isso faz parte da banca que examinava a Jesus como o Cordeiro da Páscoa. E no fim, Jesus é que devolveu o exame para eles. No versículo 41, reunidos os fariseus, Jesus interrogou-os. Quer dizer, como ninguém achou defeito em Jesus, Jesus é que perguntou, interrogou a eles. Muito bem, então vamos terminar esse capítulo que eu não terminei na semana passada. Muito bem, na questão do tributo, no capítulo 22 de Mateus, versículo 15, que estamos começando a ler, aqui diz assim: por que os fariseus chamaram os herodianos para pegar Jesus numa cilada? Aqui, ele diz assim: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. É tudo muito bonito, Tudo, você sabe, tudo palavra só para florear. De acordo com a verdade, sem se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, Bom, até aí, até o versículo 26. Eu vou ler uma nota da versão, da Bíblia de versão King James atualizada, tem uma nota que diz assim, para vocês entenderem a cilada. Qual é a cilada? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os nacionalistas radicais. Eles eram nacionalistas, eram contra o domínio romano. Agora, os herodianos, entretanto, como a própria denominação revela, apoiavam o Império Romano de Herodes, por isso que eles eram herodianos. Eles apoiavam o Império Romano, Herodes, e os fariseus eram contra o Império Romano, eram contra a dominação romana, sobre os judeus. Só que por que eles se associaram? Então, mas diante de uma ameaça maior, fariseus e herodianos se unem numa cilada dialética contra Jesus, que é de discussão de palavras. Os maus se juntam no ataque ao sumo bem. Se a resposta de Jesus fosse não paga a César o tributo, os herodianos o delatariam ao governador romano, que teria o direito de executá-lo por traição. Vocês estão entendendo? E se ele dissesse sim, então os fariseus o denunciariam diante do povo judeu por deslealdade a Israel e ao judaísmo. Vocês entenderam? Colocaram Jesus, entre a cruz e a espada. Então, Jesus é Deus. Ele é sábio. Ele sabe como lida com essas ciladas. Não é isso? O que Jesus falou? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Quer dizer, mesmo os fariseus que eram contra a dominação romana, tinham o denário romano. Vocês entenderam, não? Se você conta, então você não usa, mas você é obrigado a usar, Aí trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Então, eu vou ler outra nota antes de continuar, também da King James atualizado. O dinheiro usado no Império Romano para pagar os impostos chamava-se denário, uma moeda romana cujo valor correspondia a um dia de trabalho braçal, criada no governo de Tibério, e que trazia em um dos lados o retrato do imperador e do outro a inscrição em latim: Tibério
César Augusto, filho do divino Augusto. Então, essa era a moeda romana chamada denário, tá? Então, aí Jesus respondeu assim, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ouviram isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. A banca de examinadores não achou defeito nenhum em Jesus. Não conseguiram pegar Jesus em nenhuma cilada. Aí, naquele dia ainda, ele precisava continuar sendo examinado. Naquele dia, versículo 23, aproximaram-se dele alguns saduceus. Mestre, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, né? Vocês sabem que os saduceus são o segundo partido maior dentre os líderes judeus. O partido grande, o maior partido, são os fariseus, que eles eram super ortodoxos com relação à lei de Moisés, eram estritos, né, no cumprimento da lei, por isso que eles eram contra a dominação do Império Romano e tal. E os saduceus, né, eles já são mais como os modernistas de hoje, né? Eles não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjos, não acreditam em espíritos. Então, eles também precisavam examinar Jesus para ver se achavam algum defeito nele, tá? Então, aqui diz assim, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Que mulher, hein? Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, né? Então, é outra cilada, outra armadilha, né? Então, Jesus, eu vou aqui, né? Os saduceus era uma seita dentro do judaísmo. Isso está em Atos 5,17, dá uma olhada, Atos 5,17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, tá? Então, é uma seita dentre os líderes do judaísmo, tá? Eles não criam na ressurreição, nos anjos ou nos espíritos. Isso você pode ver em Atos 23, versículo 8. 23, versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, esses eram os saduceus, tá? Eles usaram para examinar Jesus, para colocar Jesus numa cilada, usaram a lei do levirato do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio 25, versículo 5. Dá uma olhada. Deuteronômio 25, 5. Se irmãos morarem juntos, um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá com ela a obrigação de cunhado. Então, por que a lei de levirato, né? Do latim levir? Levir é cunhado, para proteger as viúvas, garantir
as propriedades para que não suma, né, não vão para outras pessoas, né, mas para a família, né, garantir as propriedades e a continuidade da linhagem da família. Então eles vieram testar Jesus com respeito à ressurreição. Jesus disse o que aqui para eles, né? Onde está? Vamos continuar. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensinamento. Irmãos, Jesus afirmou que os saduceus não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem uma coisa nem outra, né? Nem quanto à Escritura eles estavam corretos, nem quanto ao poder de Deus eles entendiam, tá? Pois na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, porque são como os anjos do céu. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui na terra, Deus assim determinou, homens e mulheres. Deus fez Adão, criou Adão, e Deus retirou da sua costela e edificou numa mulher e a trouxe para Adão. Adão disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamar-se varoa, porque do varão foi tomada, tá? Então assim Deus fez. Por quê? Porque o homem precisa da mulher para cumprir a determinação de Deus de serem fecundos e se multiplicarem, encher a terra e dominar a terra. Os irmãos entenderam? Então, o casamento e a razão de existir homem e mulher, irmãos, é para sermos fecundos, para o quê? Para multiplicação e para encher a terra e para reinar sobre a terra. Vocês entenderam? Então, esse é o objetivo, tá? Isso está em Gênesis 1, 25 a 28, vocês podem ler em casa. Então, Deus criou também, em Gênesis 2, né? Mostra que Deus criou a mulher, edificou a mulher para ajudar o homem na edificação da igreja, como o corpo de Cristo, né? Deus criou a mulher como auxiliadora para ajudar o homem. E Deus criou o homem, irmãos, na verdade, para auxiliar Cristo, né, na execução da vontade de Deus, que é edificação da igreja. Por isso, irmãos, homem só está incompleto. Homem só não consegue realizar a obra de Deus. O homem precisa da mulher. O homem precisa da ajuda da mulher, precisa do auxílio da mulher, né? Então, homem com a mulher, irmãos, conseguem ambos juntos auxiliarem a Cristo na edificação da igreja. Irmãos, entenderam? Essa é a nossa função, homens e mulheres. Mas, irmãos, quando terminar esta era, na ressurreição, não haverá mais distinção entre homem e mulher. Vocês estão entendendo ou não? Senhor Jesus. Não ouvi as irmãs louvarem o Senhor, não. Quando concluir a nossa missão como igreja, irmãos, para concluir a missão como igreja, para edificar a igreja, para pregar o evangelho, para edificar, irmãos, nós não precisamos das mulheres da rede das conectadas? Nós precisamos, sem as mulheres, irmãos, homens não conseguem terminar o serviço para Deus. Nós precisamos de homens e mulheres. Então, quando concluir a missão, irmãos, da ressurreição, não haverá mais necessidade da distinção entre homem e mulher, não é isso? Isso está em Colossenses 3:11, dá uma olhada, Colossenses 3:11.
Se o Senhor fizesse só homens, irmãos, o homem não conseguiria terminar. Porque o homem só é de um jeito, né? Precisa de ajuda da mulher, certo? Eu quando eu era estudante, vivia em República um tempo em São Bernardo do Campo, quando eu fiz a escola técnica, né? Irmãos, eram todos bons colegas meus, que nós alugamos uma casa para baratear o aluguel, moramos juntos para estudar a escola técnica. Mas, irmãos, uma casa sem mulher é horrível. Tudo jogado pelo chão, meias, né? Tinha um lá que fazia barba de manhã, largava todo cheio de barba, a pia, lavatório, não é isso? Irmãos, é terrível. Graças a Deus pelas mulheres, né? Você tem que louvar o Senhor pela sua mulher, viu? E no apacentamento, então, de casais, não é isso? Sem a mulher você não consegue fazer direito. E as mulheres hoje estão ajudando tanto as mulheres, não é isso? Ó Senhor Jesus, onde eu estou? Eu até me perdi aqui. 3:11 Colossenses, no qual que no novo homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Gálatas 3:27. Porque todos quantos batizados, é isso mesmo? Não, está certo. De Cristo vos revestistes, 28, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As irmãs dizem um, não? Dizem, somos um em Cristo Jesus? Dizem amém, não? Amém? Ó Senhor Jesus. E os saduceus, então, não conseguiram achar defeito em Jesus. Vamos continuar com o exame, vamos lá. Capítulo, né? Onde eu estou, hein? Capítulo 22, 34 agora, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Vocês veem que eles estão tentando achar defeito, tentando derrubar Jesus, tentando fazer mal para ele, mas não conseguem, né? Então eles então reuniram-se em conselho e mandaram um intérprete da lei. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: você não tem ideia, sabe que significa intérprete da lei? Não sei se vocês sabem, os irmãos que são advogados, os irmãos que são da área de direito, vão conseguir entender melhor o que eu vou falar. Irmãos, Israel era uma nação, né, criada por Deus. Então, cuja constituição e as leis são as leis de Deus. Então, os especialistas no direito em Israel são também especialistas na palavra de Deus. Esse intérprete da lei aqui, irmãos, ele é ou doutor no direito, ou ele é um jurista. Não sei se os irmãos entendem. Então, eles é que faziam consultas jurídicas, né? Ou eles é quem faziam parte. Por exemplo, o que é um sinédrio no povo de Israel? Irmão, sinédrio é o tribunal mais elevado, é o nosso, como é que é? Supremo Tribunal Federal, não é isso? STF, né? Então, o sinédrio é formado pelos líderes judeus, mas eles formam o quê? Tomam a decisão final na área jurídica. Então, o intérprete da lei, irmãos, isso faz parte desses especialistas na área jurídica, né? Eles é quem fazem consulta jurídica, eles são juristas, tá? Então,
mestre, foi essa a pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, ele como jurista, especialista, né, na lei, na área jurídica, ele queria derrubar Jesus. Se Jesus falasse o primeiro mandamento é mais importante que o terceiro, você imagina o que queria fazer, certo? Se o quarto ou o quinto. Irmãos, graças a Deus, Jesus, ele olha para a essência. O homem olha para a letra, o homem olha para a superfície, mas ele olha para a natureza, olha para a essência. Irmãos, aqui fala assim, eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, ele era um doutor na lei, tá? Alguém entendido na lei de Moisés, intérprete profissional da lei do Antigo Testamento. Isso é uma nota da versão Restauração, tá? Então, os fariseus eram muito legalistas, tanto que se emaranhavam em suas próprias leis e decretos. Discutiam sempre sobre quais, dentre suas muitas ordenanças, quais eram as leis prioritárias para que um judeu pudesse alcançar o reino dos céus e o Shabat, né? O grande sábado ou o descanso eterno. Então eles, entre os especialistas do direito, né, entre os judeus, eles discutiam, tinham muita discussão entre eles o que era prioridade na lei. Se você cumprir essa prioridade da lei, você iria alcançar o grande sábado, que é o descanso de Deus, que para nós é o milênio, não é isso? O milênio, o descanso de Deus. Irmãos, então queria saber de Jesus, então diga a você aquilo que nós estamos buscando há tanto tempo saber. Vamos ouvir você. O Senhor não falou nenhum nem outro, o Senhor falou toda a lei, na verdade, se resume em amar a Deus e amar o próximo. Porque a essência da lei, irmãos, é Deus é amor. Deus é amor, né? Então aqui eu digo, vou ler aqui para vocês. Os líderes religiosos e seus discípulos, responsáveis pelo ensino das Escrituras ao povo, eram muito limitados em suas lógicas humanas e em seus debates da lei. Quer dizer, eles tomam a lei e discutem na esfera terrena, na esfera mental. Irmãos, a lei não é coisa terrena, a lei veio de Deus, que é celestial. Então você não pode entender com a sua lógica humana, né, a lei. No máximo você consegue debater como eles faziam e não chegariam a lugar nenhum, certo? Então Jesus mostrou-lhes que a essência da lei é o amor. Os primeiros 5 mandamentos escritos numa tábua que Deus entregou para Moisés, né, incluindo, né, fala do amor a Deus, incluindo no 5º mandamento, que é honrar os pais. Honrar os pais, na verdade, irmãos, é honrar Deus, honrar a sua origem, né? Então foi incluído na tábua de amar a Deus. Por isso o Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É a primeira tábua da lei. E a segunda tábua da lei é não o quê? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, tá? Então é referente ao próximo, não fazer mal ao próximo. Então o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo se resume no amor, porque tudo veio da origem que é Deus, que é o amor. Tudo que veio do amor e vai terminar em amor, né? Então, irmãos, se você quer realmente praticar e chegar no grande Shabat, você quer participar do grande Shabat, do grande sábado, irmãos, pratique o amor. Pratique o amor, tá? Então, irmãos,
E aqui diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A palavra entendimento aqui, irmãos, é dianoia, é mente. Então, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Porque a nossa mente, irmãos, é que define onde está o nosso coração, onde está a nossa alma, tá? E os outros 5 mandamentos que são na segunda tábua da lei, referem-se a amar nosso próximo como a nós mesmos. É o tecido do amor, irmão, tenho falado para vocês. É o tecido do amor que tecemos na edificação da igreja. Na edificação da igreja, irmão, não se pode usar as coisas naturais. Você só pode usar a natureza divina para edificar a igreja. Você só pode usar coisas de Deus, que é o amor. Na essência, as coisas de Deus, a palavra de Deus termina sempre no amor. E Deus então quer suprir você com amor, porque você, como homem natural, o velho homem, você não tem um amor suficiente para se relacionar com outras pessoas. Por isso mesmo no casamento, irmãos, não é suficiente apenas aquela paixão, né, com que você se apaixonou pela pessoa, mas você precisa do amor de Deus para ser edificado com o seu cônjuge. E isso, extrapolando, você edifica com os irmãos, a igreja. Nós precisamos do amor de Deus como a fonte, como origem, e quando nós cremos em Deus, irmãos, é como aquele João 7,37, vocês se lembram quando Jesus, no último dia da festa dos judeus, ele se levantou. Vocês sabem que o último dia é o grande dia da festa, em que a alegria chegaria ao clímax, né? O prazer chegaria ao clímax, só que logo eles iriam experimentar ressaca, iam experimentar que tudo terminou e acabou. Mas, irmãos, foi no grande dia da festa, o último dia, que Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, no clímax da festa humana, o homem ainda tem sede. Então, quem pode saciar a sede do homem não são as coisas do homem, mas é Deus. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito ainda não fora dado, né? Então, irmãos, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi enviado o Espírito para nós. E quando nós cremos em Jesus, irmãos, o que nós recebemos aqui dentro é o Espírito. Quando você creu em Jesus hoje de manhã, né, o irmão ajudou muitos aqui a receber um grande presente. Esse grande presente é o Espírito. Quando você invoca esse nome, ó Senhor Jesus, o que você recebe é o Espírito, e o Espírito é o próprio Deus. E esse Deus é amor. E esse Deus que é amor entra em você e se torna também uma fonte. Deus é a fonte do amor. Mas quando você crê em Jesus, você recebe essa fonte, que é o amor, essa fonte hoje está dentro de você. E você pode fazer fluir esse amor como rios de água viva para outras pessoas. Irmãos, aí você usa esse amor para se relacionar com seu cônjuge, com sua família e com os irmãos na edificação da igreja, para servirmos juntos aqui na igreja. Até, irmãos, nós tecemos um tecido de amor com a urdidura que vem de Deus e as tramas que vêm no nosso relacionamento horizontal com as pessoas, com os irmãos. Tá bom? Você está tecendo um tecido? Como está? Não vai embora dessa terra, irmão, sem deixar escrito uma história de amor. Tá? Amém. Bom, vou falar só até aí, porque não consegui nem entrar no capítulo 23, né? Bom, aí vamos lá. Já depois que Jesus foi examinado como o Cordeiro Pascal por todos esses líderes dos judeus, não tiveram
né, nenhuma palavra contra ele, não acharam nele nenhum defeito. E o que aconteceu? Jesus, então, versículo 41, Jesus, pelo contrário, é que perguntou para eles. Reunidos os seus examinadores, os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles: de Davi. Eles conheciam isso. Porque entre os judeus eles chamam o filho de Davi, na verdade eles estão se tratando, né, tratando-se do Messias que virá, tá? Filho de Davi. Aí Jesus então replicou-lhes: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Não tem mais pergunta, acabou. Ó Senhor Jesus. Então eu vou ler uma nota de King James atualizada. Finalmente é Jesus quem questiona. Os fariseus eram profundos religiosos sobre o Messias e a sua vinda como libertador de Israel. Entretanto, há séculos interpretavam erroneamente a pessoa e a obra do Messias. Imaginavam um rei cheio de poderes divinos que viria como um guerreiro invencível para libertar Israel do império gentil e conceder saúde, paz e riqueza ao povo judeu. Conheciam o Messias como filho de Davi, mas não como o Senhor de Davi, que está onde? Em Salmo 110, versículo 1. Dá uma olhada. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. O primeiro Senhor aqui, vocês veem, está tudo em caixa alta. Senhor aqui é, né, Yahvé. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Irmãos, o Senhor, o Pai, né, disse para o Filho, e esse Filho, irmãos, é o Senhor de Davi. E esse Filho também veio na descendência de Davi. Então ele é o Senhor de Davi, ele também é filho de Davi. Por isso ele é maravilhoso. Então os judeus não tinham como responder, eles não sabiam disso, tá? Jesus desejava, né, tampouco seu domínio espiritual em amor e humildade, Lucas 20, 42 e 44. Jesus desejava que os seus compreendessem que ele era o Messias prometido, o descendente humano de Davi e também o seu divino Senhor, tá? Então disse o Senhor, né, os judeus sabiam que o Messias vindouro seria o filho de Davi, que se assentaria no trono de Davi, mas não tinham explicação como o filho poderia ser o Senhor de Davi, né? Então essa era uma coisa inexplicável, eles não tinham explicação. Mas irmãos, quem tem revelação tem a explicação. Nós temos a explicação. Por isso, irmãos, graças a Deus, irmãos, não seja como esses fariseus que interpretam na esfera da lógica humana, né, usando os seus debates da lei, seus argumentos humanos para entender as coisas de Deus. Irmãos, graças a Deus, nós hoje recebemos a palavra de Deus por meio da revelação divina, revelação do Espírito. E assim é que, irmãos, nós lidamos com a palavra de Deus na esfera celestial, não na esfera terrena, tá? Então agora eu vou entrar em Mateus 23, né? Vamos lá, Mateus 23. Vamos até onde der para entrar, tá bom? Então, versículos 1 e 2. Então falou Jesus, bom, até aí, queridos irmãos, Jesus como Cordeiro Pascal foi examinado. Não acharam nenhum defeito nele.
Ele é um cordeiro sem defeito. Ele é um cordeiro que está qualificado para sacrificar-se pelo povo de Israel e sacrificar-se pelos povos do mundo inteiro. Tá? Então, esse era o cordeiro pascal. Aí, então, versículo 23, Jesus precisava, o rei do reino dos céus, precisava tocar na ferida, precisava tocar nos problemas dos líderes, dos maiores líderes, ou maiores da liderança espiritual e religiosa dos judeus. Quer dizer, sem eles, irmãos, o povo precisava de uma direção, né, por parte deles. Então, Jesus falou assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. A cadeira de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o profeta. E aquela cadeira de Moisés só poderia assentar-se profetas. Mas assentaram-se os escribas e os fariseus. Eu vou ler uma nota de King James atualizado. Os escribas, doutores e mestres da lei, bem como os fariseus, partido político religioso que defendia a observância literal da Torá, da lei, e mais uma série de ordenanças e preceitos por eles criados para situações não diretamente cobertas pela Torá. Não sei se vocês entenderam, né? Então, o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, são considerados por Israel, né, como a constituição, né, de Israel. Mas no dia a dia, como eles tomam o Pentateuco como a constituição, e eles são uma nação. E no dia a dia há situações corriqueiras e situações diversas, né, que o povo, né, dessa nação, né, precisam ser, questões que precisam ser julgadas pela lei de Moisés. Então são muitas situações não cobertas diretamente pela lei. Então, ao longo dos séculos, os líderes religiosos, principalmente os líderes da área jurídica, eles então acabaram criando jurisprudências. Usavam a lei de Moisés. Acho que para aplicar para esse caso, nós podemos aplicar desse jeito. E criava-se uma jurisprudência. E aí, na outra situação diferente, criava-se uma outra jurisprudência. Então, ao longo dos séculos, irmãos, foram criados o que eles chamam de Torá falada. A Torá escrita são os cinco livros de Moisés. Mas Torá falada, né, é uma série de ordenanças e preceitos criados por eles. Tá bom? Convencidos de que possuíam a correta interpretação da vontade de Deus, afirmavam que a tradição dos anciãos, a lei oral, vinha de Moisés desde o Monte Sinai. Quer dizer, então eles começam a falar para o povo, dar a entender que até a lei oral, né, vinha de Moisés, e todos os preceitos, né, as jurisprudências vinham de Moisés. Tá? E os fariseus e escribas eram, portanto, os sucessores autorizados da tradição de Moisés como mestres da lei. Então, eles se autorizaram para suceder a Moisés, para a interpretação da lei de Moisés, para julgar os casos jurídicos. Tá bom? Então, quem era Moisés? Número 12, vocês sabem, livro de número 12. Vamos dar uma lida. Acho importante nessa hora, não é isso? Número 12. Quando Miriam e Arão foram falar contra Moisés, e versículo 2 diz: e disseram, porventura tem falado
o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Irmãos, muitas vezes a gente não reconhece, né, quem está sendo usado como um canal para dar a palavra de Deus para nós, e achando que não, todos nós falamos, todos nós temos qualificação para falar, temos eloquência para falar, né? Então, irmãos, Moisés era o profeta, tá? Em versículo 3 assim, diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, tá? Aí no versículo 6, então disse Deus: ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Moisés era o único profeta que via a silhueta de Deus, tá? Ele via a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, aí a Miriam ficou leprosa, né? Por isso, irmãos, nós temos que honrar, né, o profeta como Moisés, porque ele realmente fala da parte de Deus. Irmãos, a palavra profética vem dos profetas, né, determinados por Deus, e que traz a direção para o povo. Deuteronômio 18, vamos lá. Deuteronômio 18 fala do Senhor Jesus, né? 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos, um profeta de Deus não tem liberdade em falar o que ele quer. Um profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus colocar na sua boca. Ele só pode falar aquilo que Deus ordenar, tá? Então preste bem atenção. Então, na falta de Moisés, irmão, tinha que ter um profeta, tá, que pudesse falar por Deus, né, do jeito que Moisés foi usado. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aquele que não ouvir a palavra e não obedecer a palavra, irmãos, Deus pedirá conta de nós. Porém, o profeta que presumisse falar alguma palavra em meu nome, que eu lhes não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha só como é grave isso, né? Se você falar, eu estou falando em nome de Deus, e Deus não falou por meio de você, você será morto, né? No Antigo Testamento. Se disseres no teu coração, então como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmãos, um princípio importante, vou refrisar: um profeta não fala as suas próprias palavras, falará o que o Senhor ordenar. Assim, quem não ouvir as palavras do Senhor por meio desse profeta que fala em seu nome, ele lhe pedirá contas. E a palavra que o profeta falar em nome do Senhor terá que se cumprir. Irmãos, graças a Deus, esses últimos anos, a palavra tem se cumprido, né? Muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Ó Senhor Jesus. Da mesma forma, irmãos, os judeus duvidavam que Jesus era o profeta enviado por Deus, né? Em João capítulo 5, versículo 36, diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse,
Essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, como reconhecer que Jesus era o Cristo enviado por Deus? É que tudo o que Jesus falava, tudo o que Jesus fazia, irmãos, o Pai estava realizando a sua obra. Vocês entenderam? Então, essa é a prova de alguém que é profeta, né? E também, irmãos, capítulo 6 de João, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê no profeta, você crê na palavra do profeta, a obra é feita. Se você não crê, a obra não é feita. Não há operação, né, da obra de Deus, tá? E, amados irmãos, esse é um modelo muito bom, deixado pelos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, não vou repetir aqui, tá? Eles receberam a palavra, acolheram a palavra de Paulo como palavra de Deus. E essa palavra começou a operar eficazmente neles, porque eles creram. Irmãos, o mesmo está acontecendo entre nós. Quando nós cremos, a palavra faz a obra de Deus e as coisas acontecem, não é isso? E a palavra, irmãos, por que a profecia é importante? Provérbios 29, versículo 18, dá uma olhada. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Irmãos, não havendo a profecia, o povo se corrompe. Quando não há mais profetas que falam a palavra de direção para o povo, fala o que Deus quer falar para o seu povo, Deus quer instruir o seu povo, Deus quer ordenar o seu povo. Quando não há profeta, irmãos, o povo se corrompe. E não adianta querer substituir com fariseus, com escribas e os fariseus, porque eles estão mais no caráter de mestres, de ensinar as pessoas. Irmãos, os mestres não substituem os profetas. Seus irmãos entendem. Então, na falta de profetas, irmãos, a igreja para. A igreja se corrompe. Então, por isso nós temos que valorizar a palavra. Graças a Deus que no nosso meio, irmãos, o Senhor não tem feito faltar a palavra profética. E isso não só, irmãos, entre os judeus aconteceu isso, quando não tem mais profetas, porque a partir de então, eles não deram mais valor, não deram mais ouvidos à palavra dos profetas. Vocês sabem, né? Todos os demais reis, eles rejeitaram, né, o que os profetas falavam para eles. E eles matavam alguns, não é isso? Eles castigaram os profetas. Quer dizer, os profetas não tinham mais lugar entre o povo de Israel. E surgiu então essa classe de mestres que lideravam um povo, mas não tinham o falar de Deus. Eles apenas examinavam o que Moisés falou. Irmãos, hoje, né, às vezes alguns grupos cristãos, até mesmo no passado, irmãos, alguns foram grandemente usados pelo Senhor, né, na igreja. Mas se você ficar no tempo e terminar a profecia e surgir um grupo de mestres apenas para estudar o que foi falado no passado, vai ficar no tempo. Deus não vai mais continuar a sua obra através deles. Graças a Deus, irmãos, entre nós, o Senhor tem falado para avançar, a sua obra tem avançado entre nós. Por isso, irmãos, é muito sério isso. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Não pode. Essa é uma situação que degrada a igreja, para a igreja. Assim foi no começo do segundo século, quando terminaram todos aqueles apóstolos, os discípulos e os apóstolos do primeiro século, não havendo mais a profecia, não havendo mais profetas, porque o último foi João, irmãos, aí parou, a igreja também parou no tempo. Aí começou a ver, né, os bispos começaram com uma boa intenção de
manter o ensinamento dos apóstolos, estudando ainda o ensinamento dos apóstolos entre os discípulos. Mas, irmãos, não basta ter apenas mestre, precisa da fonte da palavra, precisa dos profetas. Aí então começou a degradação, que foi até o fundo do poço pela igreja em Tiatira. E Deus começou a restaurar alguma coisa em Sardes, e finalmente Deus está restaurando e consolidando a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem um grande presente de Deus, irmãos, que são os, como é que é? Os tesouros da palavra profética foram destrancados. Irmãos, graças a Deus, voltamos a ter cadeira de Moisés. Não tomado pelos mestres, mas tomado pelos profetas. Por isso, irmão, nós só temos que louvar o Senhor. Muito bem. Bom, aí para frente, irmão, deixa eu ver até onde consigo chegar. Bom, vamos lá. Aí começa uma busca desenfreada por reconhecimento e prestígio. Isso está nos versículos 3 até 12, tá? De 23, de 3 até 12. Fazei e guardai. Já vou procurar terminar, porque o que eu não consegui terminar, eu termino a outra mensagem. Versículo 3: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, nós não podemos ser assim, falar uma coisa e não pratica. Nós devemos praticar aquilo que nós falamos. Nós pregamos o evangelho, nós falamos da igreja para outras pessoas, falamos da vida da igreja, falamos da palavra profética. Nós devemos praticar tudo isso, não é? Não apenas manter uma fachada, né, de um homem espiritual, de um homem religioso, de um homem que sabe das coisas, mas por dentro não pratica. Por dentro, no interior, irmãos, tem muita deficiência, tá bom? Atam pesados, fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles dão carga pesada para os outros, né? Mandam os outros fazerem, mas eles mesmos não fazem. Praticam, porém, todas as suas palavras, todas as suas obras, com o fim de serem vistos, né? Os fariseus praticam todas as suas palavras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e o serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se humilhar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, eu vou dizer assim: eles dizem e não fazem. Colocam fardos pesados, né, sobre os outros. E todos, irmão, todos nós devemos praticar o que pregamos. E que todos devem participar da execução da obra do Senhor, cada um na sua função, não é isso? Nós estamos aqui, irmãos, para colocar em operação o plano de Deus. Não estamos aqui só para discutir preceitos e leis, não é isso? E doutrina. Nós estamos aqui, irmãos, para realizar a obra de Deus. Por isso não estamos aqui só para pregar. Nós estamos aqui, irmão, para realizar a obra de Deus. Por isso precisamos praticar. Todos devem participar da obra de Deus, cada um na sua função. Eles praticavam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargavam seus filactérios e alongam suas franjas. Então vou explicar aqui com uma nota de King James atualizada, que são os filactérios. Os filactérios, ou tefilins, eram pequenos rolos ou caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam presos à testa,
e perto do coração ou no braço esquerdo. Essas pequenas cápsulas continham 4 passagens da Torá. Êxodo 13, de 1 a 10, e de versículos 11 a 16. Deuteronômio 6, 4 a 9 e capítulo 11, versículos de 13 a 21. São 4 passagens do Antigo Testamento. Com o passar do tempo, os judeus começaram a respeitar e honrar esses pequenos recipientes, tanto quanto as Escrituras. E seu tamanho era considerado um sinal de zelo espiritual de quem os sustentava. Quer dizer, quem sustentava esses filactérios sustentavam a sua espiritualidade, sustentavam que eles eram zelosos pela lei de Deus. Tá? Por isso eram considerados como amuletos de boa sorte e proteção contra o mal. As franjas eram as bolas descritas em Números 15, 37 e 41. Eu li isso no passado. Números 15, as bolas das vestes, que todo judeu deveria usar. Jesus também usava nas 4 pontas do seu manto, em Mateus 9, 20. Você lembra quando tocaram na orla da sua veste? Né? São chamadas de orla. Essas bolas eram um tipo de madeixa de lã, branca e azul, e tinham a singela função de declarar o amor de quem as usava a Yahvé, o Senhor, e a vontade de seu coração de cumprir a Torá, né, ou a lei, da maneira mais fiel possível. E as bolas tinham tamanho médio de até 10 centímetros. Entretanto, os fariseus as alongavam muito mais, em sinal de maior espiritualidade. Quer dizer, então quem tinha uma franja maior era mais espiritual, né? Então, o que Deus criou para ser apenas um lembrete de fé e marca de devoção, tornou-se objeto de adoração e ostentação, entre parênteses, fetiche. E eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres. Irmãos, os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores lugares e os mais importantes assentos nas sinagogas. Não sei se você já viu uma sinagoga. Nós fomos visitar Israel, nós vimos uma sinagoga. Uma sinagoga, na verdade, é uma coisa muito simples, tá? Uma coisa retangular, e havia de 3 lados, de um lado a entrada, e dos 3 lados, né, dos 2 lados principalmente, existem degraus para sentar-se. E do lado oposto da entrada havia um lugar, e lá estaria o lugar mais importante, tá? Porque ali, eu vou ler aqui para vocês. Os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores e mais importantes assentos na sinagoga, aqueles que ficam de frente à representação da arca. Havia uma representação da arca e que continha os rolos das escrituras sagradas, colocavam os rolos ali, né? Além disso, os que se assentavam ali podiam ser facilmente vistos por toda a congregação. Eles também apreciavam muito ouvir as pessoas os chamarem insistentemente aos gritos, e em lugar público, nas praças e nas praças do mercado, de Rabel, em grego, que significa literalmente em hebraico, meu professor, meu mestre, né? Então, eles gostavam de dizer, oh, meu professor, oh, meu mestre, tal, né? Então, irmãos, isso tudo, irmãos, é hipocrisia. Então, com vistas à edificação da igreja, devemos entender o perigo da autoexaltação, que irá corroer a essência do reino dos céus, que é ter um espírito contrito e humilde. Jesus faz uma série de advertências quanto à busca desenfreada por reconhecimento e prestígio, coisas que alimentam a soberba humana.
Por outro lado, vamos evitar aplicar essa passagem bíblica literalmente também. Então não aplica isso literalmente. Os irmãos não podem sentar na frente, né? Os irmãos líderes sentam na frente por facilidade de comunhão, tal, né? Não é isso. Não vou mais chamar nenhum irmão de mestre. Não é nesse sentido. Não aplica literalmente isso. Mas, irmão, tem que aplicar, irmãos. Nós não buscamos aqui na terra exaltar-se a si mesmo. Ninguém aqui procura a sua própria exaltação, porque o nosso caminho é o caminho de Jesus, é o caminho da cruz. Jesus não veio aqui na terra buscar autoexaltação. Jesus não veio aqui na terra em nenhum momento buscar reconhecimento. Ele não veio buscar a sua própria glória. Ele falou, eu não vim aqui, não procuro a minha própria glória. Eu busco a glória daquele que me enviou. Então, irmão, Jesus que era Deus, Filipenses 2 mostra que ele era próprio Deus, ele não usurpava o ser igual a Deus, ele se esvaziou da posição de Deus, se tornando um homem humilde, e veio aqui na terra sendo um homem. Ele não veio para ser um homem bonito, alto, né? em que todo mundo olhe para ele, esse aqui é filho de Deus, né? Um homem loiro, olhos verdes, né? Tal, bonito, irmão, todo mundo. Não, ele veio com aparência feia. Você sabia disso ou não? Aqueles retratos que pintam de Jesus bonito ali, não é nada daquilo. Jesus tinha 30 e poucos anos, mas parecia que tinha mais de 50 anos. Então, assim, ele não era bonito, não tinha aparência bonita. Mas, irmãos, Jesus tomou o caminho da humildade. E na ressurreição, Deus o exaltou. Deus ressuscitou e o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? E que toda boca um dia vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. E todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Por isso, irmãos, não procure o caminho da exaltação, procure o caminho da humilhação. Deixe Deus se exaltar naquele dia, né? Por isso, irmãos, não estamos aqui na igreja a buscar reconhecimento, né? Nem precisa ficar dando testemunho. Está vendo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, não, nós fazemos tudo em um culto, porque nós estamos aqui, irmãos, como trabalhadores de última hora, né? Nós só sabemos baixar a cabeça e mergulhar em trabalho, servir ao Senhor, não é isso? Que o Senhor seja exaltado, tá bom? Então, esse é o nosso caminho do reino do céu. Eu tenho dito para os irmãos, irmão, também não deixe qualquer sucesso, né, na obra do Senhor, por nós estamos seguindo a palavra profética, as coisas estão acontecendo, o Senhor está introduzindo muitas pessoas novas, estamos sendo, né, cuidando delas, e as coisas estão maravilhosas. Irmãos, não deixe também o sucesso fazer orgulho subir a sua cabeça. Não fique soberbo por causa do sucesso. Está vendo? Olha, nós estamos fazendo aquilo. Não, irmãos, nós só sabemos ser aquele servo, né? Depois de ter feito tudo isso, ainda digo, sou um servo inútil. Apenas fizemos o que nos cabia fazer. Irmãos, essa vai ser a nossa atitude até o Senhor voltar, né? Vamos manter-nos sempre humildes, mantemos sempre com o espírito contrito, um espírito, né, arrependido, porque tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio não é feito por nossa capacidade, é feito pelo poder de Deus. Então, irmão, nós somos apenas vasos de misericórdia, através dos quais o Senhor está fazendo a sua obra. Deus abençoe a vocês. Jesus é o Senhor. Amém.